Doutora, deixa eu voltar só um pouquinho. Por que política? Porque como delegada já tem uma certa estabilidade, tem a estabilidade do empregador público. Por que ser política? Por que entrar na vida pública, na forma de política? Jairo, a minha entrada na política, ela é bem interessante, é uma história bem peculiar, né? Eu acredito que algumas pessoas que estão acompanhando a gente conhecem a história ou vão relembrá-la nesse momento, né? Eu fui titular da Delegacia de Crimes contra a Administração e Serviços Públicos de Pernambuco. Era a única delegacia especializada em combater corrupção e durante 4 anos nessa delegacia, a gente efetuou a primeira prisão de um prefeito na história de Pernambuco. A gente conseguiu afastar vereadores do cargo, prender políticos, prender empresários corruptos e, principalmente, recuperar mais de 10 milhões de reais de dinheiro desviado do Estado. A gente conseguiu apreender desses políticos e empresários corruptos lancha, casas, carros de luxo. Né? Na casa de um desses políticos tinha 1,5 milhão de reais em espécie. Né? Inclusive, deixar meu agradecimento a esse nosso preso aí, porque se não fosse ele, eu nunca teria visto uma mala de dinheiro na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi uma mala de dinheiro e, assim, choca, né? Porque a cidade estava entregue, né? O hospital da cidade caindo aos pedaços, a pessoa guardando, esquecido numa gaveta, 800 mil reais em espécie, mas não sei quantos mil, não sei aonde. Então, são coisas, assim, que chocam muito a gente. E a gente passou 4 anos combatendo a corrupção e vendo o que a má política causa. E eu posso dizer para vocês que o mau uso da política, gente, ele mata muito mais do que um assassino. Mata muito mais do que o tráfico, mata muito mais do que a violência urbana. Né? Infelizmente, o mau uso da política gerou as mortes da pandemia, as mortes por falta de leito em hospitais, que não aconteceram só durante a pandemia, isso já acontecia. Né? Isso não é uma coisa que aconteceu agora, porque veio à tona agora. Né? Mas a ausência de política pública, ela mata de várias formas. Né? Mata em acidentes nas BRs esburacadas. Né? Então, infelizmente, o mau uso da política é um câncer na nossa sociedade. E depois de 4 anos trabalhando arduamente, nos meus finais de semana, à noite, eu trabalhava por amor à causa de verdade. A gente, em 2018, nós prendemos os donos de uma empresa, né, numa operação chamada Castelo de Farinha. Nós fizemos 15 grandes operações na Decasp. E essa foi a nossa última operação. Era uma empresa envolvida em desvio de verba, gente, de merenda escolar, que é algo extremamente desumano. A gente verificou situação de feijão sendo entregue com fungo, verdura e legume para as crianças eram aqueles da xepa já ficando apodrecidos, né? Tanto que o nome da operação foi Ratatouille, em alusão ao rato na cozinha, né? Acho que todo mundo viu aí a animação Ratatouille. E para a gente aquilo foi desesperador, né? Você vê desvio de merenda, é a única refeição que essas crianças muitas vezes têm, o dia inteiro é aquela refeição. E nós conseguimos prender os donos dessa empresa. E, para minha surpresa, alguns dias depois, o governador de Pernambuco propôs um projeto de lei que, dentre outras medidas, propunha fechar a delegacia. Inacreditável, né? Fechar a única delegacia de combate à corrupção do Estado. Mas será qual a justificativa dele para isso? Veja, na verdade, a história que foi contada é que seria criado um novo departamento com outras delegacias, né? E no meio da lei que previa a criação desse novo departamento, extinguia a Decasp. E a gente perguntou por que vai extinguir a delegacia? Se as outras delegacias farão parte do departamento, por que a Decasp também não pode fazer? Uma delegacia com mais de 20 anos de história. E os últimos 4 anos de história de pioneirismo na cultura de combate à corrupção. Algo que era feito de maneira muito incipiente ainda, de maneira muito pontual. A gente fez em escala industrial, né? E não houve uma justificativa. E na época, a gente tinha 2 opções, né? Ou a gente aceitava, ou a gente batalhava para manter a delegacia aberta. E foi o que nós fizemos com o apoio da população. E eu digo que isso é uma história para se orgulhar, porque desde 1964 que eu não vi a população apoiar abertamente a polícia. E a gente viu a população lutar para manter uma delegacia aberta, porque a população conhecia o nosso trabalho, sabia o quanto era importante o trabalho que vinha sendo feito ali e o quanto estava dando certo, né, principalmente. E o que acontece é que a população protestou, entidades de classe protestaram, o Sindicato dos Médicos nos apoiou, OAB nos apoiou, Ministério Público, Tribunal de Contas, né, tinham promotores, tinham auditores fiscais ali do Tribunal de Contas, na porta da Assembleia Legislativa de Pernambuco, protestando junto da polícia e da população. E a Assembleia Legislativa, os deputados sequer quiseram fazer uma audiência pública
para debater o tema, né? Esse projeto foi votado em regime de urgência. A delegacia foi fechada sob protestos da população e, pasme, fecharam a delegacia em menos de um mês. Não tinha nem sede para o novo departamento. A delegacia foi fechada e as investigações pararam durante um tempo até o novo departamento começar a funcionar, sem a delegada e a equipe, né? E aí eu deixo para a população refletir o que realmente aconteceu ali, porque se eu falar eu vou ser processada, e já fui processada algumas vezes pelo Estado, inclusive, né? Então, infelizmente, a gente vem vivenciando uma situação muito difícil desde 2018 por lutar pelo que é certo, por fazer o que é certo. E a minha virada de chave, Jairo, foi quando eu assisti à votação da Assembleia Legislativa. Eu vi os 49 deputados votarem de forma esmagadora para fechar uma delegacia, sem ouvir ninguém, nem a própria delegada que trabalhava lá. Foram 3 votos contra apenas. E eu assisti de camarote, eu estava do outro lado do vidro, né, na plateia da Assembleia, assistindo de mãos atadas. E foi naquele momento que eu me perguntei, eu falei, meu Deus, aonde estão as pessoas de bem? Aonde estão os políticos que representam a vontade do povo? Porque o povo lá fora está gritando para manter a delegacia aberta. A gente está